Olá, aqui é a Andressa, você está no Baú Literário e hoje eu vim trazer pra vocês o meu top 10 de favoritos de 2018. Muito difícil escolher o top 10, porque por incrível que pareça, eu não tive nenhum livro ruim em 2018. Assim, ruim, horrível, sabe? Eu tive livros mais fracos, mas que no final das contas eu não achei que eles fossem ruins. Eu queria saber aqui de vocês se vocês querem que eu faça um top 10 de filmes e de séries também, porque assim, se eu fiz uma coisa em 2018 foi assistir filme. Eu fiz uma contagem ali e foi mais ou menos uns 130 filmes no ano e sem contar os que eu vi repetidos. E se interessar por algum livro que eu falar aqui, o link da Amazon para você comprar esse livro vai estar aqui embaixo. Comprando por esse link você ajuda muito aqui o canal e não paga nada mais por isso, então por favor. Chega de blá 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 e vamos nesse top 10. O meu 10º lugar, ele é um livro que eu não esperava ler. Ele é um lançamento já de alguns anos e eu nunca tive muita expectativa para ler esse livro não, mas eu acabei lendo por causa da adaptação para Netflix, que é lógico que eu tô falando de Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Esse livro aqui, como eu disse, eu não tinha muitas expectativas e logo na primeira página eu já estava fisgada, eu devorei esse livro. Se você não sabe do que se trata essa história, é uma história pós-apocalíptica de pessoas que começam a ver algumas coisas, enfim, algumas criaturas, e elas enlouquecem, elas ficam doidas e se matam por causa disso. Então, neste mundo em que a nossa protagonista vive hoje, não é seguro olhar para as coisas. Então, se você tiver que sair por aí, vai ter que ser vendada. O livro te deixa desesperado em todos os momentos. Cada final de capítulo ele te deixa num cliffhanger que você quer continuar logo só pra saber como aquilo vai acabar. E em 9º lugar, eu coloquei uma continuação, que é Um Trono Negro, da Kendare Blake. Esse livro aqui é a continuação de Três Coroas Negras, que eu também li em 2018, mas essa continuação, gente, me pegou de um jeito. Eu adorei Três Coroas Negras, eu acho que foi por um pouquinho que ele não entrou aqui nessa lista, mas ele só não entrou porque eu gostei mais da continuação mesmo. Eu achei que a continuação é um pouco menos enrolada, ela tem um pouco mais de história pra contar. Você finalmente começa a encaixar os mistérios. Três Coroas Negras é um livro de fantasia que vai contar a história de um reino que a rainha ela tem que ter 3 filhas e essas 3 filhas vão ser separadas logo na infância para elas poderem crescer e desenvolver o dom que geralmente elas têm. Geralmente é o dom do envenenamento, o dom da natureza, o dom, enfim, vários dons. No aniversário de 16 anos, se eu não me engano, delas, elas têm que lutar até morrer. Elas têm que se caçar até sobrar uma só que vai virar a nova rainha. Talvez tenha mais coisas envolvidas, tem mistério ali. O 8º lugar também foi em e-book e também foi um livro que eu li por causa da adaptação que ia sair, que é Aniquilação. Esse livro aqui é só piração, gente. Sério. Ah, esqueci de falar que todos, se não todos, a maioria desses livros tem resenha lá no Instagram. Então, de novo, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês meu Instagram, se vocês quiserem saber um pouco mais do que eu achei desses livros. Eu escrevi, acho que todos lá. Esse livro aqui é doidice. O governo tá estudando um local ali onde provavelmente tem alguma interferência de outros tipos de vida, outras formas de vida. E essa doutora, ela é chamada pra ir lá e aí dentro desse local a gente vai ter o relato dela do que acontece ali e das mudanças que esse local tá fazendo. O livro é muito bom, eu ainda não li as continuações, mas tá na minha lista de leitura. Em 7º lugar foi um livro de um autor que eu também conhecia no passado e que é a coisa mais fofa dessa vida, que os 2 livros que eu li dele eu adorei. E eu tô falando do Victor Martins com 1 Milhão de Finais Felizes. Esse livro aqui, o que eu chorei nele não tá escrito. Lá no finalzinho, quando as coisas começam a acontecer de um jeito inesperado, eu simplesmente desidratei. Ele vai falar do Jonas e ele tem um emprego super normal, como se ele fosse atendente do Starbucks. Mas o sonho real da vida dele é ser escritor. Tanto é que ele começa a escrever várias histórias, só que ele tem esse problema. Ele só começa, mas ele nunca termina nenhuma história. E a maioria dessas histórias são fanfics. Até que um dia ele, assim, se apaixona à primeira vista praticamente por um cara que aparece lá no emprego dele.
e ele começa a fazer uma fanfic deles dois juntos. É muito triste pensar que muita gente vive do jeito que o Jonas vive, nessa angústia por ser quem ele é, nessa culpa. Mas enfim, leiam que vocês vão saber mais do que eu tô falando. Em sexto lugar, O Último Adeus, da Cynthia Hand. Fala um pouquinho pra gente sobre suicídio. Só que não vai contar pra gente o ponto de vista do suicida, e sim o ponto de vista da irmã do suicida e da mãe, que são pessoas que ficaram e têm que conviver com as consequências da escolha do irmão. É leve, mas ao mesmo tempo ele é pesado, ele tem críticas, mas ele não tem julgamento. É um livro muito lindo e que eu chorei tanto no final, principalmente depois que eu li a biografia da autora. Vocês leiam a biografia da autora, pelo amor de Deus, tá aqui no livro pra ser lido, gente. Fiquei na bad? Um pouco, fiquei na bad sim, mas no final eu entendi uma bad diferente, sabe? Sabe aquela bad que você entende que no final tem um fundinho de esperança ainda? Não é só a bad? E o quinto lugar desta lista, Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro aqui é muito bom. Pra vocês verem o tanto de coisa que eu marquei. É sério. A maioria desses marcados aqui são frases ou coisas que a gente ouve até hoje sobre as mulheres, né? Como mulheres são rivais, mulheres nasceram pra se enfrentar, mulheres são neuróticas. E essas frases estão aqui por crítica mesmo, pra você ler e pensar: tá, vejo isso até hoje. Detalhe, o livro é de 1915 e a gente ainda tem certas atitudes e certas falas em 2019. Por aqui, na verdade, é uma utopia, o mundo é perfeito. 3 homens da nossa sociedade normal, eles saem em busca da Terra das Mulheres, porque eles ouvem um povo falar e eles acham que isso não existe e que, se existir, essas mulheres vão estar mortas ou extremamente debilitadas, porque é onde já se viu uma sociedade prosperar só com mulheres, né? É impossível, eles acham que quando eles chegarem lá, elas vão estarem desesperadas e cheia de doenças, enfim. Só que quando eles chegam lá, eles levam uma rasteira da vida, porque não é bem assim. Quando eles chegam lá, a sociedade delas é praticamente perfeita. Elas erradicaram doenças, elas erradicaram desmatamento, poluição, elas sabem conservar o meio ambiente, elas sabem dividir tarefas, elas sabem se respeitar. E assim, quanto mais elas vão mostrando o mundo delas pra gente, mais a gente vai ficando com vergonha do nosso mundo. E os personagens, esses 3 homens, também vão ficando com vergonha do mundo em que eles vivem. O livro é muito bom, só que eu achei ele um pouquinho lento em algumas partes, um pouco explicado demais, mas não chega a atrapalhar. O final também eu fiquei bem inconformada com esse final. Não é ruim, condiz com a história. O quarto lugar dessa pilha de livros também é um pouco sobre mulheres e feminismo e tudo mais, que é Vox, da Christina Dautcher. Tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E o que falar deste livro, não é mesmo? Vou falar pouco porque já tem a resenha aqui, né? Uma sociedade em que um governo totalitário, mais a igreja, eles resolvem tirar direitos das mulheres, e um desses direitos é o direito de fala. Elas só podem falar 100 palavras por dia, e aí a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que ela tá revoltes com essa situação, porque onde já se viu o mundo chegar nesse estado, só que ela também vê que ela nunca fez nada pra não chegar nisso. Então a gente vai tendo flashbacks, vai tendo ela pensando sobre o que ela fez, o que ela deixou de fazer. É muito bom, veja a resenha aqui com mais detalhes, eu falei bastante do que eu achei desse livro. Em terceiro lugar, nesse top 3 maravilhoso, é um livro do Victor Martins, que eu li lá no comecinho do ano e eu adorei. O livro vai contar um pouco sobre o Felipe. Ele é um menino gordo e ele é super tímido, super na dele, e ele tem um crush enorme no vizinho, que é o Caio. Só que ele nunca falou isso pro Caio porque ele é tímido. Até que um dia que o Caio vai ter que passar umas férias de uns 15 dias mais ou menos lá na casa dele, porque os pais dele vão viajar. E aí a gente vai ver um pouco desse relacionamento, dessa amizade crescer. O livro é lindo, o livro é fofo, eu me identifiquei muito com o Felipe.
Eu acho que é um dos livros que eu mais me identifiquei com o personagem. E, cara, você sente o Victor escrevendo isso, porque é pura fofura, gente. Em segundo lugar, eu vou roubar. É claro que eu vou roubar. Eu vou colocar 2 livros aqui, porque, sinceramente, eu não consegui decidir entre eles. Porque um é o primeiro livro e o outro é a continuação. E os 2 eu li em 2018 e eu amei os 2 igualmente. Que eu tô falando de O Ceifador e A Nuvem, que é a continuação de O Ceifador. Cara, esses livros são extremamente maravilhosos. No Ceifador, a gente vai ter uma sociedade super do futuro que é governada por uma inteligência artificial chamada A Nuvem. E isso não é ruim, tanto é que ela, a Nuvem, proporcionou até imortalidade para a raça humana. Só que o balanço tem que ser feito, né? Porque senão muita gente no mundo não dá certo. Existe aí um grupo chamado Ceifadores, que eles coletam, eles matam essas pessoas e são humanos, né? São pessoas normais. É como se fosse um emprego. O que a gente vai ver nesse livro que a raça humana, ela tem o dedo podre. Tudo que ela for fazer, ela vai corromper. Então a Ceifa a gente vai vendo que não é tão perfeito quanto a gente pensava que era. Tem grupos corruptos lá dentro. A continuação chega a ser quase melhor que o primeiro, gente. Porque, olha, se você gosta de ficção científica, livro com pitadinha de política, livro com ação, com mistério, vai lá ler isso, logo. E o número 1 desta pilha de livros, desta lista, não podia deixar de ser A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Esse livro aqui é maravilhoso, eu não me canso de falar dele aqui no canal, vocês sabem que todo vídeo quase eu falo dele. Aqui a gente vai acompanhar a tripulação da nave Andarilha. Essa nave, ela faz buracos no espaço para ligar um planeta a outro. Só que o foco desse livro aqui não vai ser as viagens dessa nave, ou enfim, nada fora dessa nave, vai ser a tripulação mesmo. As personagens, toda a história vai correr nas personagens, gente. É maravilhoso isso, porque assim, aqui dentro dessa nave, cada um desses personagens, cada um dessa tripulação é de uma raça diferente. Então eles têm que conviver com costumes, crenças, jeitos diferentes e aprender a respeitar isso, porque eles estão dentro da mesma nave e eles têm que fazer dar certo. É um aulão de respeito ao próximo, de empatia, de amizade. É lindo, maravilhoso, é poético. É um pouquinho lento, mas eu acho que precisava ser lento assim mesmo pra você ir saboreando essa história, essa construção de personagem que é maravilhosa. No final do livro eu dei até aquela chorada, por quê? Porque eu já sentia que esses personagens aqui eram meus amigos e eu não queria acabar o livro, porque eu não queria me despedir desses personagens aqui. Então é isso, esse foi o meu top 10 de 2018. Se vocês já leram algum desses livros, conta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam deles. E conta pra mim quais foram os seus top 10 do ano passado. Não se esquece de passar nas minhas redes sociais, que fica sempre aqui embaixo, principalmente o Instagram, que lá eu tô sempre atualizando em tempo real. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo e se inscrever aqui embaixo, compartilhar pras pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!